Olá, Valesca. Boa tarde, bom dia. Porque vamos falar com alguém que está na França, que é, vamos dizer, o sonho de todos os artistas, né? Então ela como artista, atriz, comediante, compositora também, atriz, está aí. É brasileira, Goiânia, já ganhou o prêmio de melhor atriz, se chama Dami Lafaele. Amo Edith Piaf, amo Paris, amo França, amo os artistas, os talentos. Vamos chamá-la aqui para a gente falar um pouco mais sobre ela, que é a melhor coisa do que o próprio artista para se mostrar. Bom dia! Como é que você está? Muito tempo, verdade, verdade. Tem muitos anos já que a gente não se vê pessoalmente. Infelizmente, quando você veio aqui na França, não deu pra gente se ver. Eu estava trabalhando no dia da exposição e não deu para ir. Eu fui corridíssima. Para quem não sabe, eu estive aí realizando, vamos dizer, um sonho, né, como artista em 2019, né? Final do ano aí estive. Mas o foco não sou eu, é a Dâmila. Vamos conhecê-la, essa comediante, essa pessoa super, não só divertida, mas com muito talento, superação também, por você estar aí, né? Saber da sua história. Porque desde quando a gente se viu, estava lá no Nordeste, Nordeste não, no Centro-Oeste, desculpa, em Goiânia, Nordeste sou eu, nordestina, de Recife e aqui em Fortaleza. Aí já fez... Foi isso mesmo. A última vez que a gente se viu foi em Goiânia. Ixi, tem muito tempo, hein? Tem muitos anos. Aí, quando eu fui em Fortaleza, você já não estava mais lá. E aí, quando você veio para cá, passou um pouco tempo depois, eu vim, a gente mora até perto, né? Razoavelmente perto, mas são países diferentes, então não deu para a gente se encontrar ainda. Mas vamos nos encontrar, hein? Vamos marcar este encontro. Esse nosso primeiro encontro aqui, né? Também essa intenção, quando a gente não pode se encontrar de uma maneira, a gente se encontra de outra. Então, feliz Exatamente, por esse sucesso aí que você conquistou, né? Porque Vamos começar pelo começo, Li. Vamos começar. Eu acredito que o melhor a falar seria quem me influenciou nesse nível artístico, né? A entrar nesse mundo artístico. Ela tá aqui na live, nos comentários aqui. Tá te dizendo que é o jeitinho de menininha travessa. Que é uma alegria, né? Realmente, isso é uma identificação, sou muito forte, muita alegria mesmo. Né? Isso irradia e conquista e transmite, né? E não é por nada que você conseguiu estar nesse lugar que é o seu, né? Da comédia, conseguindo fazer as pessoas irem com você. Isso é um espaço É verdade. Eu creio assim que se não fosse, eu vou citar o nome dela aqui, porque eu não poderia deixar de não citar o nome dela, que é a Sejane, minha prima, que você conhece muito bem, que é uma amiga que a gente tem, né, prima, amiga, faz parte da família mesmo, todo mundo, que foi através dela que eu conheci esse meio artístico, né? Ela é artista plástica e ela sempre me incentivou muito, ela sempre incentivou, você tem alguma coisa de artista, você tem uma veia artística. No começo eu cantava, comecei cantando, não tinha voz para cantar, gente. Algumas coisas a gente nasce com o dom e outras é pela persistência, pela vontade, pelo seu sonho. Você tem o sonho de viver de alguma coisa, de conquistar alguma coisa, e através da sua perseverança, através da sua vontade de viver daquilo, você consegue. Então, nem todo mundo nasce com o dom, nem todo mundo nasce presenteado pelo universo com o dom de fazer alguma coisa que é aquilo que você ama. Então, eu comecei cantando na igreja. E a Sejane sempre me incentivou muito, ela sempre incentivou, ela faz aquilo que você ama, faz aquilo que te deixa feliz, que eu acho que é o mais importante na nossa vida, é fazer aquilo que nos faz bem, que nos faz feliz, que nos faz levantar todos os dias com um sorrisão assim no rosto. Não é aquele negócio, mais um dia, vou trabalhar com aquilo que não me faz feliz, mas é viver com alegria no seu coração e viver com aquilo que te faz feliz.
E o que mais também, acrescentando o que você está falando, que nem todo mundo tem a sorte do dom, e também nem todo mundo tem também a sorte de poder ter esse entorno, né, que te possibilita aí, além dos seus sonhos, né, seus incentivos, né, e as Exatamente. pessoas fazem a diferença. E ela realmente é incentivadora, posso dizer que minha também. Em todas as lives ela está presente em todos os artistas, né, porque tem um pouco dela também. Exatamente. Infelizmente, como você disse, nem todo mundo também nasce em um meio que propicia você desenvolver esse lado criativo, né? Que seja nas artes visuais, na fotografia, no cinema, na televisão, na música. Nem sempre, também foi um pouco o meu caso, né? Eu tive que lutar muito, né? Eu acredito que nós todos aqui tivemos que lutar bastante mesmo para poder não deixar esse sonho, não deixar essa chama, né, de viver, de mostrar arte, de respirar arte dentro do nosso coração, né? Porque não viemos de um meio, vamos dizer assim, financeiro muito propício. Ou seja, continua, né? Continua, é diário, né? Você chega lá, mas você continua, né? Aquela ideia de, não, você chegou, mas parou, não, você continua. Eu falo assim, a gente tem que apoiar as pessoas que estão à nossa volta. Eu acho que isso que é o que nos dá força e o que nos dá também, renova as nossas forças e que nos dá coragem para todo dia continuar lutando para realizar os nossos sonhos. É a força das pessoas que estão à nossa volta, dos nossos amigos, das pessoas da nossa família, que estão sempre ali. Às vezes a gente acorda meio não sei, tá tão difícil continuar, e a pessoa vem, não, continua, você tem talento, eu acredito em você, eu gosto daquilo que você faz, eu gosto da sua arte, continua, não desista. E esse tipo de apoio, esse tipo de influência que as pessoas, né, têm sobre as nossas vidas, nos ajudam bastante. Eu acho que eu não estaria aqui hoje, eu vou falar por experiência própria, não estaria aqui hoje se não fosse o incentivo das pessoas, se não fosse o incentivo da minha família, da minha mãe, dos meus amigos, das pessoas que estão sempre ali. Eu acredito em você, porque muitas das vezes viver de arte soa como loucura. As pessoas, como assim? Como assim? Tá, mas aí você fala, eu sou cantora, eu sou atriz, eu sou fotógrafa, eu sou pintora. Tá, mas o que você faz na sua vida? Não, então, eu sou atriz, eu sou cantora. As pessoas tendem a não levar muito a sério, né, a arte. Infelizmente, né, muitas pessoas são assim, não a grande maioria, graças a Deus por isso, porque tem muita gente que valoriza muito a arte. Aqui na França, por exemplo, as pessoas valorizam muito a arte. Seja ela qual for, a música, a pintura, a fotografia, o cinema, a música, as pessoas valorizam muito isso daqui. Então, assim, eu vim para um lugar que é muito incentiva, né? Todos os dias você olha para os lados, tem um museu que te dá uma entrada gratuita, que você pode entrar gratuitamente para ver as obras de arte. Tem concerto de música ao ar livre. Você pode ter contato com pessoas, por exemplo, vamos falar agora do curta-metragem que eu fiz aqui. Eu fiz 3 curtas-metragens na França. E eu ganhei o prêmio de melhor atriz, que foi no Festival Turbo Filme de 2018, antes da pandemia. E foi uma oportunidade que surgiu assim do nada. O pessoal estava fazendo filmes. É um festival que você tem 24 horas para produzir um curta-metragem de acordo com o tema que eles te dão. Então, você tem que fazer o roteiro, você tem que fazer as filmagens, você tem que fazer a edição, você tem que encontrar, né, a equipe que vai filmar com você, que vai fotografar, os atores, e o que é seu e ninguém toma. E eu encontrei eles, assim, meio que guiado por Deus, assim. E aí eles não tinham me selecionado para ser a atriz principal do curta-metragem, mas acabou que eu cheguei lá, e aí eles fizeram um teste comigo e mais algumas outras pessoas, e eu acabei passando no teste. É uma coisa muito rápida, porque 24 horas é muito rápido para você produzir tudo isso. Você escrever o roteiro, fazer tudo isso. Então foi muito intenso. Eu passei o teste, consegui. Na época eu ainda não dominava tão perfeitamente o francês como eu domino hoje. Eu cheguei aqui em 2016 sem falar nada de francês. Em 30 dias eu já estava me virando, em 3 meses já estava bem. Em 1 ano estava fluente, mas não a ponto de fazer um filme e falar, não, eu sou uma pessoa que estou me fazendo passar por um personagem francês, ainda não estava nesse nível. Mas eles confiaram no meu trabalho e eu fui. A gente ficou 24 horas.
entre ler o roteiro, decorar as falas, fazer a captura das imagens. E a gente gravou em vários lugares, não foi só em um lugar. A gente gravou em um apartamento, a gente gravou na rua e a gente gravou dentro de uma biblioteca. Qual o nome do filme? Então, assim, o nome do filme é Suspeito. O nome do filme é Suspeito. Conta a história. Vou dar um pequeno spoiler. Depois quero ver. Depois passa o link que temos como ver. Eu vou legendar os 3 filmes, eles são eles são curtas, né? Então dá para legendar os filmes, eu vou legendar os filmes. Eu tenho eles só em francês no perfil, mas ainda não tem legendado, eu vou colocar. Então, o filme conta a história de uns amigos, na verdade, conta a história de uma moça. E ela faz uma festa com os amigos em casa. E na manhã do dia seguinte, eles festejam, estão lá contentes e tudo mais. Na manhã do dia seguinte, uma das pessoas é encontrada morta no apartamento dela. Então, eles queriam filmes de suspense, né? Curtas de suspense, então a gente partiu para o diretor partiu para essa linha. E aí o investigador da polícia tenta descobrir quem foi que matou a pessoa. Eu vi um pedaço desse aqui. Sendo interrogada, né? Isso, eu passo pelo interrogatório e tudo isso. Exatamente, tem um interrogatório. Vamos dar um pequeno spoiler até eu legendar, vou dar um spoiler. E aí todas as pessoas passam pelo investigador de polícia. E um objeto, que era um objeto da principal, da atriz, é encontrado do lado do corpo. Então, a investigação se foca sobre ela. E descobre-se no final que ela tem dupla personalidade. Não. Mas vocês vão ter que assistir para saber se foi ela mesmo que matou ou não. Só disse que ela tem dupla personalidade. Sim. Mas será que foi ela? Não sei. Vocês vão ter que assistir para poder descobrir. É um suspense psicológico, né? Porque os filmes franceses ele tem essa intensidade assim, impressionante. E foi esse que você ganhou o prêmio? Foi esse que eu ganhei. Tá aqui o prêmio bonitinho. Olha só, o prêmio, Festival do Filme de 2018. O prêmio de melhor atriz de 2018 do festival. Muito parabéns. E tinha um grande diretor, agora eu não vou lembrar o nome dele, me fugiu o nome dele aqui, que é um grande diretor de cinema que, inclusive, ele participou do Festival de Cannes também, ele era um dos jurados. E ele falou o seguinte, para a moça que ganhou o prêmio de melhor atriz, não desista, porque você é muito boa. Tem muita coisa para aprender, mas você é muito boa, então não desista. Eu fiquei assim, exatamente, assim, eu fiquei muito feliz nesse dia lá, porque, sinceramente, eu fiz o melhor que eu podia. Muito legal. Mas eu não esperava, sinceramente, eu não esperava que eu ia ganhar o prêmio de melhor atriz. Pensei que ganharíamos o prêmio, não sei, o melhor prêmio de fotografia, o melhor prêmio de melhor filme, de melhor diretor, alguma coisa nesse sentido. Mas eu não esperava ganhar o prêmio de melhor atriz. E quando eu ganhei, eu gritei na sala. Com certeza foi merecido. Eu acho que isso está ligado a tudo. Eu acho que isso está ligado a tudo que a gente faz, sempre dar o nosso melhor, independente do que a gente vai fazer. Independente do que a gente vai fazer. Se a gente vai fazer, não sei, uma comida, ou se a gente vai sair, ou se a gente vai conversar com alguém, ou se a gente vai... Independente do que a gente vai fazer. Eu acredito muito que o que a gente faz, a energia que a gente transmite, a alegria, o amor, a vontade de viver, independente se a gente passa dificuldades, não, porque dificuldade todo mundo passa. Mas essa alegria de viver, sempre dá uma... É bom você estar perto de pessoas desse jeito. Estar perto de pessoas que têm um sorriso no rosto, que tem sempre uma coisa legal para contar, que tem sempre uma coisa para te fazer rir. Eu sou desse tipo de pensamento, que a gente tem que ser esse tipo de pessoa. Que as pessoas se sentem bem em estar perto de você, que as pessoas se sentem felizes em saber que se ela te ligar, ela vai ser recebida com um sorriso, ela vai ser recebida com uma palavra de alegria, de entusiasmo. Porque eu acredito muito que a gente é aquilo daquilo que a gente absorve das pessoas que estão próximas a nós. A gente está sempre próximo de pessoas que têm um sorriso no rosto, que por mais que esteja difícil, estão ali batalhando, tentando, correndo atrás, sonhando. Você vai ser contagiado com essa energia. Você vai ser contagiado com essa vontade de viver, com essa vontade de sorrir, com essa vontade de fazer as coisas. E é isso que vai te motivar a correr atrás dos seus sonhos. E é exatamente isso. Ou seja, baseado já nisso que você falou, mesmo sabendo que onde você for vai ser atraído pelas pessoas, né, que emanam a sua mesma energia, mas de um contexto geral.
curiosidade, por mais que tenha pisado nessas terras por aí, mas foi muito rápido. Tem senso de humor, não gosto muito de generalizar, mas o francês ele tem senso de humor. O precisa mesmo do humor para poder. Não gosto de generalizar, mas vamos. Ou então pula. Tá, não vamos generalizar, mas o humor francês, eu percebi que ele é meio ácido. Sim, eu vejo isso nos filmes. Isso, é um humor bem ácido. Assim, eu acredito também que pela cultura, pela forma como eles são criados aqui, que é totalmente diferente da forma como a gente é criado no Brasil, pela questão também, eu acho que é muito também uma questão cultural e a forma como você foi criado pela sua família, em que região também, o humor deles é bizarro. Você conseguiu, né? Você conseguiu, como eu diz, conquistá-los, né? Você tem o TikTok aí com todo esse humor e o TikTok francês, depois você passa pra gente, e conseguiu aí está em top, né? Como chama aí, quando você conquista vários seguidores. Me corrija aí os nomes, como chamam, e você já é um influencer, na verdade, né? É um influencer do TikTok. Bom, eu tenho uma conta no TikTok francês porque o humor é completamente diferente, né, do humor brasileiro. Eu consegui identificar essa forma de humor que eles têm aqui. Então, na verdade, alguns vídeos que eu posto no TikTok francês, eu não posto no TikTok brasileiro, e os que eu posto no TikTok brasileiro, eu não posto no TikTok francês, porque o humor, às vezes, varia, né? Não é mesmo nessa linha. O Brasil, ele gosta muito de bagunça, de risada, de pegadinha, de fazer pegadinha com outras pessoas, e aqui não. Isso. Esse que você passou, por exemplo, que eu postei, né, no History, esse já veio do TikTok francês, né? Isso foi uma ideia do TikTok francês que eu adaptei pro brasileiro, né? Pro TikTok brasileiro, que é lá das comprinhas lá. Sim, não, porque ele tem a tradução você fala a tradução da letra, né? Porque quem não sabe, fala aí pra gente. Isso, porque a letra da Edith Piaf é non, je ne regrette rien, que ele quer dizer eu não me arrependo de nada. Não me arrependo mesmo de nada. Então, eles, por ser uma música francesa, eles entenderam rapidamente, né, que eu não me arrependi de ter gastado 15 mil reais em compras. Gente, brincadeira. Claro que eu não gastaria 15 mil reais, talvez, né, mas não. E eles entenderam assim de cara, e ontem mesmo eu entrei numa live de um TikToker bem famoso aqui, que ele tem quase 30 milhões de seguidores, e ele quem entrava, às vezes ele pegava um perfil e analisava a conta dessa pessoa e dava uma nota. Era bem aleatório mesmo, acho que tinha 1.200 pessoas na live dele, era uma coisa bem, eu falei assim, jamais que ele vai conseguir ver meu vídeo. Aí, deixa eu ver o vídeo dessa menina aqui, que eu escrevi assim, que eu fazia humor, né? Aí eu falei, ixi, aí ele, vou olhar um vídeo dessa menina aqui. Aí ele começou a olhar os vídeos. Aí ele começou a rir, ele falou, eu vou te dar um 17, a nota era entre 0 a 20, eu vou te dar um 17 porque você me fez rir e nem todo mundo me faz rir. Olha só. Foi pouco generoso, né? Porque se ninguém faz ele rir, dá só 17, era para ter dado uns 20, pelo menos, né? Mas valeu, né? Mas valeu, porque a nota maior que ele tinha dado era um 14, eu acho. Claro. Até o momento que eu estava na live dele era um 14. Então, assim, eu gostei. Isso me incentivou. Isso me incentiva também a continuar fazendo humor aqui, que é onde eu moro, né, na França. E também continuar fazendo humor, porque o humor brasileiro é muito bom. O humor brasileiro, eu acho que eu já tive a oportunidade de assistir alguns espetáculos de humor aqui, já assisti alguns pela televisão, pela internet também, dos americanos, dos australianos, dos alemães. E, para mim, o humor brasileiro ele é muito bom, muito bom. Nós temos muitos humoristas que são muito bons. A maioria vem do Nordeste, né, gente? Então, assim, quem sabe agora na hora de uma goiana chegar ali, né, e já chegar mostrando o humor goiano. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É realmente incrível a quantidade de talento, né? Ao chegar aqui, que realmente percebi o quanto o humor brasileiro é forte, né? Realmente temos senso de humor. Eu acho que mais do que isso, temos senso de humor, né? É importante, porque a gente ri até das desgraças. Exatamente. É uma coisa que as pessoas sempre me falaram aqui, que o brasileiro, por mais que a situação esteja difícil, a gente está sempre com um sorriso no rosto. Gente,
Estamos numa situação difícil, estamos passando pelo, como diz a minha avó, estamos na pindaíba, mas a gente está com um sorriso no rosto, a gente dá um jeito, junta aqui, junta ali, a gente vai do nosso jeito, é o famoso jeito brasileiro, né? No bom sentido, né? Não falando no mau sentido, mas no bom sentido, o jeitinho brasileiro de sempre dá um jeito de sair daquela situação e sempre com um sorriso no rosto. Eles sempre me falam muito isso, que brasileiro é muito acolhedor. Isso, que brasileiro é muito acolhedor, que brasileiro é muito engraçado. Tá sempre com um sorriso no rosto. E muito escandaloso, né, gente? Brasileiro, a gente é escandaloso. A gente vê um outro brasileiro na rua, a gente começa a gargalhar e diz, você é brasileiro! Apesar que nem todo mundo é assim, né? Mas a grande maioria, ai, nossa, você não... E já começa com a vida. A gente tem esse problema de 5 minutos de conversa com uma pessoa no ônibus, no ponto de onde a pessoa já sabe o nome do seu papagaio, do seu periquito, do seu cachorro, da sua vizinha, já sabe a história da sua vida, já sabe tudo. E você aí, como se ajusta bem, sabe, em cada lugar, é isso aí? Ou aí você se adapta? Aqui já é diferente. Aqui as pessoas são mais reservadas. É mais difícil de fazer amizade, mas também uma vez que você fez amizade com a pessoa, é para o resto da sua vida. Mas aqui eles são mais reservados. Né? A gente não, a gente já chega nos lugares dançando e rindo e falando alto, aí já meio que, isso daí é brasileiro. Você já foi para as ruas fazer o humor das ruas ou não? A minha irmã me desafiou na semana passada. Ela falou assim que a minha irmã, a Lohane, que ela mora aqui na França também, há 1 hora daqui. Ela tá morando aqui tem 1 ano. Incentivei ela, olha filha, vem pra cá, vem pra França, vem mudar de vida. Aí ela veio, tem 1 ano que ela tá aqui. Aí ela sempre gosta de fazer umas gracinhas, né? Tipo, me colocar em situações constrangedoras, vamos dizer assim. Aí ela falou assim pra mim, olha, eu te desafio a ir no cinema de Kigurumi e assistir um filme, sozinha. Aí eu virei pra ela e falei assim, minha filha, não tem nenhum desafio, que se for um desafio bom, bacana, engraçado, legal, eu vou fazer. Ela me desafiou e eu fui. Tem até um vídeo, eu postei nos stories, mas não postei no vídeo, vou postar depois. Fui pro cinema, todo mundo me olhando, porque o povo aqui, eles são meio... Parece as coisas meio diferentes, eles são meio assim, né? Aí eu fui, assisti meu filme, fiz meu vídeo, eu falei, olha, aposta feita, aposta cumprida, e eu cumpri, tô aqui. E todo mundo ficou olhando pra mim, eu tava com Kigurumi de leão, com rabinho, a juba, tudo bonitinho. Tava disfarçada, né? Foi fazer um personagem aí. Mas muitas pessoas gostaram, eu vi muita criança com um sorriso no rosto quando me viram. Então isso para mim é o que me motiva também a fazer humor, porque eu adoro ver as pessoas rindo. A gente vive num mundo onde temos muitas dificuldades, né? Então sorrir, fazer alguém sorrir, mesmo que seja uma pessoa, 2 pessoas, para mim isso já é mais do que válido. Para mim eu ganhei meu dia, se eu fizer alguém sorrir, eu ganhei meu dia. Se alguém achar engraçado os vídeos que eu gosto, que seja uma pessoa, para mim já tá valendo, porque eu levei alegria para uma pessoa e isso para mim é o que importa. Gosta, que apoia. Aí ela tá falando que é a nossa laranjinha, porque eu fazia umas lives no TikTok do Brasil com uma cara de laranja, bem uma máscara de laranja. Aí eu cantava, eu dançava. Vou voltar a fazer as lives também no TikTok do Brasil. Eu tinha parado, tava fazendo só no daqui. Tenho que conciliar o tempo, né, para fazer a live nos 2 e as lives aqui também no Instagram. Hoje em dia tem que ter um pouco de tudo, né? O artista tem que ter um pouco de empreendedorismo, de tudo aí para. Exatamente, tem que saber planilha, tem que saber administração, tem que saber um pouco de tudo. No começo, eu não pensava em fazer humor. Isso veio com o tempo, né? Com o tempo, isso veio com as pessoas rindo das minhas piadas. Eu sempre gostei muito de colocar uns apelidos engraçados nas pessoas. Sempre gostei muito de rir, de dançar, de fazer as coisas. Eu sempre tive vontade de expressar alegria mesmo, né? E o humor veio com o tempo. Né? No começo eu comecei a cantar. Eu cantei no Brasil, participei de alguns programas de televisão. Eu sempre tentei essa carreira, só que carreira de música é muito complexa, muito difícil, né? Às vezes a gente pode observar que tem muitas pessoas que têm muito talento para música, muito mesmo, e infelizmente não fazem sucesso porque não conhecem né, uma tal pessoa, um produtor, ou um diretor, ou um empresário.
Então, assim, eu comecei no mundo da música. Comecei cantando na igreja, mas sempre tive essa parte do humor comigo, de onde é que eu fosse. Eu ia cantar na igreja, depois comecei a cantar nos barzinhos, nos restaurantes, em festa de aniversário, festa de casamento. E aí uma coisa foi levando a outra. Uhum. Foi onde eu descobri também que eu tinha um dom e que eu gostava de fazer essa parte, né, do jornalismo. Foi quando eu entrei na faculdade de jornalismo. Não Eu falei gosto isso. muito de conversar, de falar. Eu amo falar. E sempre foi Mas eu uma acho das que partes que eu recordo bem quando a gente se encontrou, é isso, né? Você consegue se conectar com as pessoas, tem a ver com o que você faz também. exatamente. E você também estudou a língua francesa, né? E agora já não tem mais esse Isso. tempinho, Eu né? vim para a França, fui aceita na faculdade aqui para cursar línguas, né? No caso, que seria letras no Brasil, né? Letras, mas é letras francesas, né? Uma língua francesa. Me formei na faculdade, tirei meu diploma com muito sacrifício, porque quando eu ia entrar na faculdade, aqui funciona diferente do Brasil. No Brasil, você entra, você faz 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? De graduação, 2 anos de pós-graduação. Aqui são 3 anos de graduação, 2 anos de pós-graduação, que eles chamam de master. Mas depende do nível que você tem também. Aí, se você vem, por exemplo, para esse curso de letras, eles vêm, o professor, você vai passar numa bancada, os professores vão avaliar o seu nível de francês. Eu queria ter começado a fazer os 3 anos de graduação. Só que teve uma professora que falou, o seu nível de francês é muito bom, então a gente vai te colocar no último ano do curso, já no último ano de curso. Então, eu fiz o último ano do curso, já entrei direto no último ano. Foi bem difícil, porque você estuda tudo. Você estuda literatura, você estuda história, você estuda a gramática, você estuda conjugação, é muito pesado, é o dia todo. Então, durante um ano, você estuda o dia todo. Você tem folga só, no caso, eu tinha folga na segunda-feira, na parte da manhã, aí era até 7 horas da noite. Daí, terça-feira era o dia todo, quarta-feira, quinta-feira, sexta, era o dia todo. Então, assim, é bem puxado. Mas eu acho que é por isso também que o tempo é reduzido, né? Porque no Brasil a gente estuda meio período, vamos dizer assim, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite. Não, aqui é o dia todo. As universidades, as escolas aqui são em tempo integral. E aí, no final, eu falei, nossa, era muito difícil, porque eu chegava em casa, a maioria lá eram pessoas que já tinham estudado francês, que já tinham aprendido francês, que já sabiam francês desde criança, ou que já tinham aprendido francês há muitos anos. E eu cheguei lá, eu estava com 1 ano de França, e já entrei no último período, e foi bem difícil, mas eu consegui me formar, consegui diploma com uma menção, que aqui eles fazem... no final do curso, eles te dão um diploma e você tem ou não uma menção. Menção seria tipo uma menção honrosa. Para você vai saber se você foi muito. Porque se você foi muito bem, você merece que no seu diploma esteja escrito que você foi melhor do que outras pessoas que não se esforçaram tanto. E eu tive uma menção, que é a menção 3, que eles falam aqui, que é uma das mais importantes. Tem uma menção 4, que é a mais importante. E a minha foi a menção 3, que é muito bom. Tem bom, tem bom, muito, não. Tem uma antes que eu não lembro, aí tem bom, não, é regular, regular que é como se você fez, você conseguiu o seu diploma, mas você tem uma menção, mas você é justamente, simplesmente porque você conseguiu o seu diploma. Então é o regular. Aí tem o bom, o muito bom e tem o extraordinário. Para mim, o muito bom já foi, assim, excepcional, porque eu não tinha 1 ano de França, não falava francês quando eu cheguei aqui. Então, para mim, assim, ter um diploma de francês que tem uma menção muito bom, para mim foi ter uma vida. Eu sempre acreditei que a gente poderia ter uma vida diferente. Por exemplo, você não escolhe o meio em que você nasce. Você não escolhe a estrutura financeira que você vai nascer, mas você pode mudar isso. Você pode mudar com o seu esforço, com a sua vontade, com a sua inteligência, com a sua força de vontade, né? A sua gaia e a sua vontade de vencer. Com tudo isso, você pode mudar a sua história. Eu, por exemplo, eu estive aqui na França em 2015, fiquei 1 mês aqui, eu tinha ganhado de presente de aniversário para estar na França durante 1 mês, visitar, conhecer.
E eu saí daqui no dia 17 de maio de 2015, chorando, porque eu não queria ir embora, eu queria ficar, eu tinha conhecido um mundo totalmente diferente daquilo que eu tinha conhecimento, que eu, né, um mundo totalmente diferente se abriu na minha frente. Voltei para o Brasil, dentro do avião, antes de partir, eu falei, daqui um ano eu estarei de volta aqui na França. Voltei para o Brasil, eu tinha deixado o meu emprego como jornalista, vou passar um mês aqui, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar em outras coisas, porque eu não consegui voltar para o meu antigo trabalho, e comecei a trabalhar em outras coisas. E consegui voltar para a França no dia 17 de maio de 2016, exatamente um ano depois que eu saí daqui. Tá no meu passaporte, eu guardo ele preciosamente, que exatamente um ano depois eu estava aqui de volta, daquela forma como eu tinha mentalizado, como eu tinha pedido a Deus, como eu tinha orado. Eu orei durante um ano, pedi a Deus nas minhas orações antes de dormir, que eu falava que eu queria uma oportunidade. Tudo que eu pedia era uma oportunidade para mudar de vida. Foi o que eu sempre pedi a Deus desde quando eu era pequena. Eu sempre até brinquei, falei assim, Jesus, só me dá a oportunidade e deixa que o resto eu faço. Me dá só a oportunidade que o resto eu vou me virar para fazer. E sempre foram surgindo essas oportunidades de fazer essas coisas e eu sempre fui indo. Eu nunca tive medo, sabe? Nunca tive medo de ir atrás, de correr. E como foi essas oportunidades que apareceu depois de muito tempo? Porque eu sei que você aí trabalhou também como babysitter, é isso? Alguma coisa assim? Conta esse Então, percalço também, porque o artista, né? Porque você falou que trabalhou com jornalismo também, né? Que maravilha. Você trabalha na área também com as artes, como atriz. E então conta os dois lados aí. Os trabalhos, como você já falou um pouco, né? Eu falo realmente de sobrevivência, não só trabalhar, mas o trabalho ganha pão, né? De você sobreviver. Sim. Então, as primeiras oportunidades que eu tive eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Não, já tinha 18. 17 para 18 anos. Eu participei de 2 concursos para apresentar um programa de televisão. Um era na Rede TV e o outro era na TV Band. Eu participei de 2 concursos. Eram mais de 2.000 pessoas que estavam participando. Eu consegui passar de primeira assim, nas preliminares do concurso e cheguei até a final e ganhei de apresentar esse programa que era, no caso, na TV Band. Só que aconteceram algumas coisas que fogem ao meu poder, a minha vontade de fazer as coisas, e infelizmente o programa não foi pro ar. Aí teve esse segundo concurso, que afinal foi em Brasília, entre 1.000 e algumas pessoas, não lembro agora. Eu fiquei entre as 3 finalistas. A gente foi para Brasília e chegando lá, a sobrinha do diretor de não sei o que lá que ganhou o concurso. Mas eu nunca desisti, sabe? Sempre eu falava, não, agora, aquele negócio, não, agora vai. Agora vai. Aí chega lá, não ia. Mas eu nunca desanimei, sabe? Por mais difícil que fosse, eu sei que isso para mim foi um baque bem difícil de ter 2 programas, ter sido aceito para apresentar 2 programas e infelizmente não ter saído do papel. Um não ter saído do papel e o outro ter sido uma pessoa que tem influência, que é sobrinha de alguém que conseguiu. Outra oportunidade também que eu tive, graças à minha mãe, que sempre me incentivou também. Minha mãe sempre passou por cima, né, de muita coisa, né? Ela sempre foi uma pessoa que sempre passou por cima de muita coisa, porque por eu sempre correr atrás dos meus sonhos, a grande maioria das pessoas me falava, mas ela falava pra minha mãe, né? Sua filha é doida, sua filha, o que ela tem na cabeça? Aonde que ela pensa que ela vai fazer? Que dia, cantora, apresentadora, da onde? Que dia, coitada, da onde que essa menina saiu? Entendeu? Da onde que essa menina veio? Quem que ela pensa que ela é? Minha mãe nunca deu ouvido para esse tipo de coisa. Eu também nunca dei ouvido para esse tipo de coisa. A gente sempre correu atrás, sempre que tinha uma oportunidade, a minha mãe falava, ó, filha, tem tal coisa. Por exemplo, teve uma vez que teve no extinto programa do Gugu, tinha um quadro que se chamava Cabine do Gugu, que você ia mostrar qual era o seu talento e se eles gostassem, você seria selecionado. E minha mãe falou, olha, vai ter aqui, na época era em Goiânia, vai ter, filha, vai. Minha mãe pagou meu ônibus para ir, que a gente morava um pouco longe do centro, onde é que ia ser o negócio. E eu fui, minha prima passou lá comigo a noite toda, a gente passou a noite toda cantando, dançando, e tal.
E aí eu passei, no outro dia eram umas 13 horas, eu fiquei mais de 24 horas lá para poder passar. E aí consegui, passei na seleção e tudo mais. E são esses tipos de coisas, é o que eu sempre falo, né? As pessoas te incentivarem, acreditarem no seu sonho. Minha mãe sempre acreditou, ela sempre falou, filha, o que você quiser fazer, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar, eu vou te incentivar. Então, assim, por mais difícil que fosse, minha mãe sempre me incentivou. Quando eu participei do Ídolos da Record, por exemplo, era em outro estado, nós nem tínhamos condições financeiras para que eu fosse para outro estado. Eu fui correr atrás, minha mãe me ajudou, a gente vendeu rifa, a gente vendeu um monte de coisa, fez comida, vendeu. E eu peguei, consegui comprar o bilhete, né, a passagem de avião, de ônibus, perdão. Fui para Minas, ficamos 3 dias na fila, eu e mais 2 amigos, que trabalharam também muito arduamente para conseguir o dinheiro para ir. A gente passou em algumas seletivas, né? Mas no final não deu certo. Mas assim, eu sempre vou, não, agora dessa vez vai dar certo. Eu tenho sempre essa vontade de ter uma oportunidade de fazer alguma coisa, independente que seja no meio musical, que seja no meio do cinema, que seja no meio do humor. Eu sempre tenho essa vontade, por mais difícil que seja, porque as pessoas pensam, né, no caso, que por eu morar fora, a vida é muito fácil. Na verdade, não é. É até importante você me dar esse espaço para a gente falar também das dificuldades, por quê? Porque as pessoas pensam, no caso, né, a gente mora fora. Nossa, você mora fora, você tem muito dinheiro, então, você está ganhando muito dinheiro, sua vida é muito boa. Mas a forma como eu vim parar aqui na França, por exemplo, eu vim como fille au pair, que é, traduzindo o grosso modo para o brasileiro, é babá. Eu vim para cuidar de 3 crianças, 2 bebês e um menininho de 5 anos. E assim, eu tinha semanas que eu trabalhava 50 horas, 60 horas. O programa, ele é feito para que você trabalhe 30 horas, mas a realidade do programa é completamente diferente. Então, tinha semanas que eu trabalhava 50 horas, 60. Teve uma semana, que eu me lembro, que eu fiquei com as crianças a semana inteira, deu mais de 80 horas de trabalho. Então, assim, e não é só simplesmente você cuidar das crianças. Você tinha que cuidar das crianças, cuidar das outras coisas, porque algumas famílias são muito boas. Mas a grande maioria não é. A grande maioria vai te sugar até o último gota do seu sangue. E eu caí em uma dessas. Então, assim, aí eu saí de lá, fui batalhar, passei na faculdade para poder renovar meu visto, como eu consegui trabalhar. Trabalhei em várias coisas aqui, trabalhei fazendo faxina, trabalhei como garçonete, trabalhei como assistente de restaurante. Foram várias coisas. Não é simplesmente eu cheguei aqui, ganhei na loteria e consegui as coisas assim do nada. Não. Foi aqui que eu tirei minha habilitação com muito trabalho. Né? No Brasil eu não tinha conseguido. Foi aqui que eu consegui comprar meu primeiro carro. Foi aqui que eu consegui ter coisas e viajar e conhecer lugares que eu jamais imaginei que conseguiria. Estando na minha situação no Brasil, eu jamais conseguiria. Aquele negócio de trabalhar de segunda a sábado, né? Das 8 às 18, 1 hora de almoço e pegar ônibus. É um negócio assim que se você se deixar levar, eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, mas você tem que decidir se aquele lugar, aquele meio em que você tá, se aquilo ali tá bom para você. Se aquilo ali te faz bem, te faz feliz. Para você viver dessa forma está ótimo. Se não está, você tem que procurar mudar. Que foi o meu caso. Antes de vir para cá, 1 ano, quando eu voltei da França para o Brasil, eu trabalhei numa fábrica que fazia acessórios para pet shop. Então, coleira, corrente, essas coisas de acessórios, lacinho, roupinha. E assim, não me envergonho de forma alguma de falar no que eu trabalhei. Foi muito digno. Foi graças a isso que eu consegui o dinheiro para poder pagar minha passagem para poder vir para cá. Então, assim, mas eu não estava feliz do jeito que eu estava vivendo. Eu falei, eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa para mudar a minha situação. E aí foram coisas, e também eu acredito que assim, são coisas que você abre mão. Tá, você quer mudar de vida, mas você, por exemplo, sai todos os dias, ou vai pro bar sem beber, vai para isso, não sei o quê. São coisas que você tem que abrir mão. Eu abri mão
de muitas coisas, de comprar roupa, de comprar sapato, durante um ano eu perdi meu celular aqui, então eu fiquei um ano sem telefone. Então, assim, são coisas que você abre mão para ter outras coisas. E eu creio, é uma crença minha, que aquilo que você joga, aquilo que você acredita, a sua fé, aquilo que você emana para o universo, como diz a Sejane, vem de volta para você. Se você transmite coisas boas, se você corre atrás de coisas boas, você vai receber coisas boas. Não, a gente não vai receber só coisas boas, né? Porque, infelizmente, o mundo é assim. E a gente não pode... Né? E você também... A gente recebe... É claro que você queria, né? Até hoje, né? A gente recebe muitos nãos. Mais nãos do que sim. Isso é a vida. Nós recebemos mais não do que sim. Mas é através dos nãos que você recebe, é isso que vai diferenciar você de ter uma vida normal, de trabalhar de segunda a sexta, de ter suas coisinhas, ou de ter uma vida diferente daquilo que você está acostumado. O que você vai fazer com o não? Porque o sim, quando ele vem, ele muda a sua vida automaticamente. Automaticamente, que seja uma oportunidade, que seja um emprego que você sempre sonhou, alguma viagem, isso muda a sua vida, assim, o sim transforma a sua vida. Mas e os nãos? Porque para cada um sim, você vai ter 15 nãos. Você vai ter 15 portas fechadas. Então, assim, se na primeira porta você já desiste, o seu sim ele não vai vir. Sim. Eu acredito muito que eu ainda vou evoluir mais e mais e que vai chegar um momento que eu vou ser... Eu tenho desejo, não assim de, eu quero ser conhecida para ser famosa, para ter foto, para sair no jornal. Não, eu quero ter o reconhecimento daquilo que eu faço. Se as pessoas realmente gostam daquilo que eu faço, uma hora ou outra vai ter o sim, vai ter uma porta. Eu sempre falei isso, né? E as pessoas muitas pessoas sempre riram, né? Que eu sempre quis viver de arte, né? Quis viver eu sempre sonhei muito em viver de música. Durante praticamente toda a minha vida, meu sonho era viver de música. Mas eu descobri que não seria possível, por enquanto, viver de música. Então, eu comecei a explorar outras coisas. Eu tenho trabalhos paralelos aqui, mas eu não deixo de fazer, por exemplo, os meus vídeos, de cantar, de fazer as coisas, porque isso é um conselho de um amigo que um amigo me deu, eu tinha uns 12 anos. Ele era músico, inclusive continua sendo músico. Ele falou, o segredo de cantar bem é cantar sempre. E isso eu coloquei para a vida. O segredo de você fazer alguma coisa bem é você fazer sempre. Sempre. Que seja cantar, que seja fotografar, que seja pintar, porque a partir do momento que você vai abandonando, por mais que você tenha, algumas pessoas tenham o dom, por mais que você tenha o dom, quando você deixa de praticar alguma coisa, vai se tornando mais difícil, você vai perdendo a mão. Então, assim, eu sempre sonhei em viver de música, de ser um artista. Na verdade, eu sempre sonhei em ser artista. Cantar, atuar, né, fazer espetáculos de teatro, cantando, fazer humor. Eu trabalhei numa companhia de teatro no Brasil durante algum tempo, e já tinha feito teatro antes, fiz teatro depois também de trabalhar nessa companhia. A gente fazia muito espetáculo infantil. Então, fazia vários personagens. Fazia a vovó da Chapeuzinho Vermelho, a vovó jogando videogame, a vovó fazendo o lobo querendo comer a vovó, e a vovó, sai daqui, você tá me atrapalhando a passar meu nível de videogame aqui, você tá me atrapalhando. Não quero conversa com você. Então, assim, eu sempre soube, e sempre eu tenho essa certeza no meu coração que uma hora vai dar certo. Independente se eu tenho que fazer outras coisas, outras coisas paralelas, porque a gente precisa pagar as contas, a gente precisa comer, a gente precisa, sobreviver. Mas eu sempre soube dentro do meu coração que uma hora vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa. Né? E para isso acontecer, é muito simples assim, entre aspas, né? Por exemplo, se alguma pessoa que já é muito famosa, já conhecida, assistir um vídeo meu, em que ela, por exemplo, postar ou falar a respeito, entendeu? Você já tem uma visibilidade imensa.
Ou se alguém, por exemplo, algum dia me ouvir cantando, alguma coisa nesse sentido, gostar da minha voz, falar, cara, eu vou incentivar, eu vou investir nessa garota. Então, assim, você tem que esperar a oportunidade acontecer, mas você também tem que fazer por onde, né? Porque ninguém vai vir na sua porta, bater na sua porta e falar, ô, o que você gosta de fazer da sua vida? Ninguém vai vir na porta da sua casa bater para descobrir o que você quer fazer da sua vida. É você que tem que mostrar para as pessoas e para o mundo aquilo que você quer fazer. E é isso que eu chamo de viver de arte, né? Porque você está com quantos anos agora? Desculpa perguntar. Nosso Brasil é muito... 32. Nossa, tão jovem. E a experiência que você tem, né? Olha a experiência. 32 já. Tanta coisa que você tem aí desse trajeto e tudo dentro, né, da trajetória não é mais do que certeza, né? E, quer dizer, você já chegou e tem mais ainda para atingir, né? Sim, espero. Inclusive, assim, algumas pessoas, a gente sempre passa por algumas situações. Eu acredito também que, nesse sentido, acho que algumas pessoas vão se identificar também comigo, desse sempre querer fazer o bem, fazer as coisas e estar ali fazendo, né? Deitar a sua cabeça no travesseiro e falar, hoje eu fiz alguma coisa de extraordinário no meu dia, fiz uma coisa legal. Às vezes a gente também cai em algumas situações, né? Complicadas. Eu passei uma situação complicada há algum tempo de realmente acreditar em alguma coisa, de falar, nossa, eu acredito, nossa, eu vou dar tudo o meu melhor, eu vou dar o meu melhor. E, infelizmente, não era o que eu achei que seria, né? A gente pode... Acontece isso também, né? A gente de sonhar bastante e, às vezes, encontrar pessoas no meio do caminho que, né, podem se aproveitar, entre aspas, vamos dizer assim, ou ver em você uma certa... Não vou dizer assim... Como é que eu posso dizer? Uma certa... inocência, vamos dizer assim, e se aproveitar daquilo para conseguir alguma coisa, né? Mas isso também não me faz desistir, não me faz deixar de acreditar que em algum momento vai acontecer alguma coisa e vai mudar a minha vida completamente. Eu sempre tive isso na minha mente. Alguma coisa, em algum momento da minha vida, vai acontecer, porque eu tenho trabalhado para isso, eu tenho feito a minha parte, então se eu faço a minha parte, eu sei que em algum momento alguma coisa vai acontecer que vai mudar a minha vida. Isso eu tenho certeza. Acontece naquele momento, naquele nível que a gente espera, né? Mas, na verdade, já está acontecendo. Se olhar outros níveis, né? De tudo que já foi conseguido. E você falou que trabalhou com jornalismo aí, como foi isso? Então, eu já tinha o diploma de jornalismo, né? E quando eu vim para cá, mas eles precisam de uma equivalência, né? Aqui. Então, eu fiz não é bem uma equivalência, mas eu fiz uma espécie de teste aqui que te dá permissão de... Porque aqui, diferente do Brasil, que você precisa ter a carteirinha e tudo mais, aqui, se você tiver uma certa permissão, você pode trabalhar como jornalista, fazer uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Então, eu trabalhei com algumas coisas nesse sentido aqui. Inclusive, com um dos diretores que eu fiz o filme, né, o curta-metragem, eu fiz 2 depois. E trabalhei com ele nesse sentido aí também de fazer algumas coisas aqui, matérias, fazer algumas fotos, né? Eu tenho um outro Instagram, que é o Damela Photo Art, que eu posto algumas fotografias lá. Onde eu visito, conto um pouco a história, né, dos monumentos e tudo mais. Eu acho bem interessante que isso te permite também, né? Te permite, né? Mudando aqui de algumas palavras, que vem o francês aqui, o francês mudar o francês para o português, às vezes dá um probleminha. Então, assim, esse me permitir trabalhar fazendo fotografia, por exemplo, contando a história dos monumentos, mostrando nos stories, por exemplo, porque tem muitas pessoas que não vão ter essa oportunidade, né, de vir, de conhecer, de passar um tempo, de visitar os monumentos, de conhecer outros lugares. Então, eu pensei comigo, eu vou mostrar isso através dos stories, eu vou mostrar isso através das fotografias. Eu visitei uma cidade não tem muito tempo aqui, que não é muito longe, que é onde eu morava antes, que se chama Londres. E eu fiz algumas fotografias lá e contei a história. Tem lá o texto em francês e tem o texto em português também, para você saber um pouquinho mais. Eu acho que isso é muito interessante. Se você tem essa oportunidade de passar esse conhecimento para outras pessoas, por que não fazer, né? Então, assim, é uma oportunidade que eu tive aqui de poder fazer isso. Entrei em contato também com
é um Ministério do Turismo aqui da cidade, é um ofício de turismo da cidade. Estou em contato com eles também para poder fazer também. O que você pode ser guia de turismo, por exemplo? É uma coisa que é bacana de você trabalhar também, né? Você falar sobre os monumentos. Eu fiz história na faculdade também, aqui depois que eu fiz licença em francês, eu fiz 2 períodos de história. Olha. Pensa em fazer arte, não? Depois você faz. Eu pensei em fazer arte, só que o problema aqui é que no começo, quando eu não estava trabalhando, é porque você faz o dia todo na faculdade. Então, eu tinha que fazer trabalhos de estudante, que é final de semana. Então, assim, eu ficava muito cansada, porque a maioria das pessoas, eles têm, não paga, a faculdade é 150 e poucos por ano, é muito baratinho. Só que aí tem todas as outras coisas, né? Você tem que pagar lugar para você dormir, você tem que pagar comida e tudo mais. Pode fazer ainda. E aí você tem que trabalhar final de semana, e tem mais esses trabalhos que você tem que fazer em casa, então chegou um momento para mim que ficou muito puxado de continuar fazendo curso superior aqui. Chegou um momento para mim que eu falei, não dá, não tem como mais conciliar, porque eu realmente queria ter um pouco mais de tempo, mesmo trabalhando, eu queria ter um pouco mais de tempo para poder fazer os vídeos, para poder continuar falando, cantando e tudo mais. Quer fazer uma palhinha pra gente? Vamos fazer uma. Eu gosto de ter uma música. Faz a música. Tem uma música. Peraí. Acho que não precisa colocar, não. Pode fazer a capela mesmo, né? Se você quiser aí. Vamos fazer a capela mesmo. É a Anunciação. Essa música é do Alceu Valença. Eu amo muito ela. Eu acho ela muito linda. Eu vou fazer uma capelinha, porque se eu for colocar aqui, acho que vai ficar um pouco. Não vai entrar direitinho. Quero ouvir tua voz de novo, porque ele é muito melhor. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, com teu cavalo peito no cabelo ao vento. E o sol parando as nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu amo essa música, ela é muito linda, ela me dá arrepio, porque ela é muito maravilhosa. Falaram que arrepia, realmente arrepia. Muito bem, muito bonita a música, assim, suave. E eu lembro que você também cantava um estilo assim mais repentino. E as comédias da vida? Então, eu gosto muito de coisas espontâneas mesmo, das situações assim do dia a dia, por exemplo. As minhas ideias de vídeo, por exemplo, eu tô aqui sentada, por exemplo, assistindo alguma coisa e do nada me vem ideia. Por exemplo, a ideia do vídeo que eu fiz, quem não assistiu vai assistir, tá, gente? Que é do regime. Porque quando eu vim pra França, eu engordei. Engordei um pouquinho assim, um pouquinho muito, né? Porque aqui a comida é muito boa, gente. A comida aqui, gente, é bacon, é pizza. Gente, a pizza daqui é uma pizza, tipo, o Brasil é para 5 pessoas, aqui é para uma pessoa. Então, assim, sorvete é muito barato, gente. Então, assim, você vai no supermercado, sorvete é muito pouquinho, gente, daqui bom. Aí você fala assim, meu Deus. Aí você pensa assim, vou comer como se não houvesse amanhã. Aí o amanhã chega e você tá com 70, 80 quilos na balança, entendeu? O amanhã vem pesado. Mas eu pensei, vamos comer como se não houvesse amanhã. E aí foi, né? E aí foi uma ideia que veio na minha cabeça, foi isso. Eu vou fazer um vídeo humor relacionamento. Tava então um vídeo. Vou dar só um pequeno spoiler, mas vocês vão ter que assistir, tá? Eu tô comendo uma cenourinha, né? Eu comendo a cenourinha, fazendo exercício com a cara bem triste, né? Porque, tipo, gente, exercícios, é bom fazer exercício. Mas é sofrido, dói o corpo inteiro. A pessoa falar pra mim, eu sinto um prazer imenso em fazer exercício, você não está
vivendo corretamente, porque a gente sente prazer comendo bacon, pizza, tomando sorvete, entendeu? Enchendo a barriga de comida. É assim que a gente é feliz. Comendo coxinha, gente, coxinha. As comidas francesas são ótimas, mas nada se compara a um franguinho caipira brasileiro. Coxinha, gente. Apresentei coxinha pro meu marido, ele ficou desesperado. Agora tem que ficar fazendo coxinha direto pra ele, porque, nossa, coxinha! Coxinha, muito bom, coxinha. E aí, você já disse que já assistiu, é muito engraçado. Então, as ideias vêm assim de coisas do dia a dia. Por exemplo, assim, tá, eu engordei. Tá, o que eu vou fazer com isso? Vou me esconder? Vou colocar um monte de filtro, fazer um monte de Photoshop, não vou mais aparecer na internet? Não, gente. É a vida, é o normal. Então, tipo assim, o que a gente tem que fazer? Você não vai chorar. Eu vou rir da situação, gente. Vamos rir. Vai, engordei, então vamos fazer piada de que eu engordei. Ah, eu tô querendo cortar o cabelo. Fiz igual eu tenho uma vez que eu cortei o cabelo. Adoro mudar o cabelo. Sou igual a você, Paty. Eu amo ter cabelo diferente. Já foi rosa, já foi azul, já foi verde, já foi vermelho, já foi pequeno, curto, grande, já foi tudo quanto é jeito. Então, assim, a gente tem que fazer piada de tudo, gente. Ele está engordando ele está engordando, engordou mesmo. Nós engordamos juntos. Então, assim, você tem que fazer piada daquilo que, sabe, do seu dia a dia. Aproveitar o momento e... Sim! É isso aí. Porque não adianta também você simplesmente se esconder. Gente, a gente vive num mundo que é muito perfeccionista. Você se compara muito com outras pessoas. Você se compara com a modelo, com a apresentadora, com a blogueira, com a influencer que bota lá 300 Photoshop no rosto, 800 quilos de maquiagem, sabe, de reboco na cara. E assim, é uma beleza inalcançável, porque ninguém é assim de verdade. Se você for ver as fotografias dessas pessoas na vida real, não é assim, elas têm poros, gente, tem espinha, tem mancha, o cabelo não é perfeito o tempo todo, o corpo não é perfeito. Então, assim, a gente tem que ser feliz e rir do que acontece. Às vezes, somos seres humanos, às vezes a gente vai ficar um pouco triste porque tal roupa não entra mais, né? Mas aí depois você passa para outra coisa e continua feliz, e eu acho que a gente tem que, assim, temos apenas uma vida. Você pode passar essa vida toda reclamando, não feliz com o corpo que você tem. Eu, por exemplo, eu sou feliz. Por mais que eu queira emagrecer um pouquinho, por questão de saúde também e tudo mais. Mas assim, esse corpo aqui me permite fazer tudo que eu quero fazer. Me permite andar, me permite falar, escutar, sorrir, correr, andar, viver a vida, comer, entendeu? Comer. Eu vou fixar muito nesse negócio de comer, porque comer é muito bom, gente. Inclusive, antes de ontem eu estava falando com a minha avó, falei, vozinha, quando eu for no Brasil, tem 3 anos já que eu não vou no Brasil, falei, quando eu for no Brasil, vó, a senhora vai fazer 3 frangos só pra mim, vozinha. Só pra mim, eu quero voltar rolando daí de todas as comidas que eu quero comer, porque se sente muita falta. E outra coisa que eu sinto muita falta também é dessa alegria, sabe? Porque brasileiro, quando você conversa, ele é uma outra atmosfera. Diferente de... Até a sua voz, por exemplo, quando você vai falar outra língua, por exemplo, quando eu falo francês, a tonalidade da minha voz é diferente. Acredito que a sua também, quando você fala espanhol também, a tonalidade é diferente. Não é a mesma coisa igual a gente está conversando aqui. Por exemplo, quand je parle français, j'ai l'impression que ma voix elle est complètement différente. Mais en fait, oui, elle est différente. Entendeu? Adoro francês, é muito Francês é muito lindo, mas é muito difícil, gente. meu Deus. É muito lindo. A gente sai do Brasil achando que todo mundo vai falar com legenda, igual nos filmes, mas não tem legenda não. As pessoas falam... Olha, uma frase que me tocou muito. Qualquer língua que você for, qualquer país que você for, quando você chegar no país, não é igual aqueles cursinhos do CCE, não é não, gente. A vida é um texano falando lá, um cara do interior do Texas falando com você, porque eles falam muito rápido. Qualquer língua que você vai, você... No começo, aí tinha uma dificuldade muito grande, porque os franceses falavam muito rápido. Hoje em dia eu falo na mesma velocidade. Mas é tão natural que a gente não percebe, é igual brasileiro. A gente fala, parece uma metralhadora. Incrível, incrível. E pra gente a gente fala normal, mas pra eles a gente fala muito rápido. Às vezes quando eu quero fazer alguma piada, por exemplo, que alguém aqui brinca comigo.
que faz alguma piadinha, eu falo assim, ah, beleza. Aí eu falo em português com a pessoa bem rápido. Ela agora responde o que eu acabei de te perguntar. Aí a pessoa, não, você é muito sem graça, porque eu não entendi nada do que você falou. Eu falei, tá vendo? Muda o Não lado. fez graça. Se você fazer graça comigo, eu vou falar em português com você, e aí eu quero ver se você vai entender. Eu entendo o que você fala, agora você não entende o que eu falo, e aí? Muito bem. Pode dizer que seu humor, sua comédia, justo por isso que você falou, se desenvolveu ou explodiu mais aí, né? Por essa necessidade também de sentir mais esse humor, né? Diariamente, de repente, né? Então, Exatamente. todo o seu talento Exatamente. mais Foi, aí. eu foquei mais nessa questão do humor aqui. Ah, seja, canta em francês para nós. Eu foquei mais nessa questão aqui do humor, porque o humor, eu acredito que o humor é muito universal também, né? O humor é muito. O humor e a música, né, são universais, independente de que língua que você cante, as pessoas vão entender, as pessoas vão compreender. O humor também, se não for um humor com diálogo, né, se for um humor mais. Que é um dos vídeos que eu faço, né, quase não tem diálogo, é muito difícil ter diálogo, é mais uma questão de expressão corporal mesmo, né? Que eu apresento aquilo que eu pratiquei durante muitos anos no teatro, que é da expressão, né, dos olhos, da boca, né, do sorriso, da expressão corporal. Um humorista italiano, que é o Camillani, que está bem conhecido no mundo todo, que é o que faz sempre assim, né, as pessoas mostram uma coisa completamente impossível, ele mostra, né, gente, mas é tão fácil, né? E ele é muito expressão de rosto, né, de rosto, de mão, do corpo, porque ele não fala nos vídeos. Não tem diálogo nos vídeos dele. Ele mostra um vídeo de alguém fazendo uma coisa totalmente nada a ver. E ele mostra com a expressão corporal dele. Eu tenho ele lá e nem sabia que ele era também daí, nem conhecido, nada. Apareceu lá no. Ele começou do nada também. Ele começou do nada. O humor dele começou do nada. Ele começou a ver uns vídeos e disse, não é possível. Eu assisti a uma entrevista dele, tem mais ou menos um mês, mais ou menos. E ele falando que ele começou do nada, ele achava absurdo os vídeos lá das pessoas fazendo 1001 coisas por uma coisa tão simples. Eu falei, gente, não é possível. E foi assim que ele começou a fazer o humor dele, ele explodiu. Ele tá com 90 milhões, eu acho, no TikTok de seguidores, não sei quantos milhões, acho que 50 milhões no Instagram, e ele tá completamente explodido. Assim, a maioria das pessoas é um humor muito ácido e sarcástico. A gente falou já. Mas eles também acham muito engraçado esse humor mais leve, mais, né, vamos dizer assim, mais debochado, né? É um humor mais leve e debochado, assim, vamos dizer assim, né? Mas, assim, o humor deles é bem ácido. Eu acompanho alguns TikTokers daqui, que são TikTokers que fazem humor também. E o humor é bem, assim, é bem diferente. Diferente. Mas eles acham graça com humor também brasileiro, se entendesse, né? Sim. Né? Exatamente. O humor brasileiro, eu vi um vídeo, na verdade ela nem é brasileira, não, ela é uma angolana, que ela fez a diferença entre os pais brasileiros e os pais europeus, porque os pais europeus são muito, meu filho, não faça isso, meu filho, você vai, é muito tranquilidade, né? O brasileiro não, você desce daí, porque se eu for aí, por exemplo, mãe, eu não achei minha camiseta, por exemplo, a mãe europeia, mãe, eu não achei minha camiseta, onde é que ela tá? E a mãe vem, meu filho, aqui tá sua camiseta, eu tinha colocado ali, você tinha que prestar atenção. Mãe brasileira, não. Se eu for aí e eu encontrar essa camiseta, você vai ver o que eu vou fazer. Mãe, assim, eu achei excepcional esse vídeo, porque é muito engraçado, né? Tem essa diferença também, né, de cultura. Mas eu achei excepcional esse vídeo. E os franceses gostaram muito do humor dela também, dessa angolana. Foi muito engraçado, porque eles fazendo as comparações, né, da família aqui e da família na Angola, por exemplo. Acho que quanto mais a gente desce, né, direção, por exemplo, a partir da Espanha ali, Espanha, Portugal, já as pessoas, né, têm esse jeito mais brasileiro, vamos dizer assim, né, mais da América do Sul, né? Quanto mais você sobe, por exemplo, a Alemanha, os alemães são bem, eu passei lá 2 vezes no aeroporto, eles são muito sérios, muito rígidos, muito fechados. Os suíços também, eu achei que eles são muito fechados. Os ingleses também, eu achei que eles são muito sérios, muito fechados. Quanto mais os franceses,
um pouquinho menos, mas eles também são bem fechados, bem rígidos e tal. Mas eu acredito que quanto mais você sobra ali para a velha Europa, vamos dizer assim, mais eles são rígidos e mais eles são fechados. Mas eu acho que é uma questão da cultura mesmo, né? Questão cultural mesmo. E a cultura vai se expandindo também, vai entrando outros povos, né? E a coisa vai mesclando e vai, é aquela evolução em massa dele. O Brasil, a gente tem muito gente de todo lugar do mundo, né? A gente recebe gente de todos os lugares, a gente é muito receptivo, cada lugar tem. Como o Brasil também é muito grande, né? A gente tem mais de 8 mil quilômetros de território, né? Então, assim, tem gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gosto, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é formato de rosto, de cabelo, de olho. Então, assim, a gente é muito. Eu acredito também que por isso que a gente é muito aberto, né? Porque a gente é muito miscigenado, a gente tem uma mistura muito bonita. O brasileiro tem uma mistura muito bonita. Se a gente for fazer um exame de DNA para descobrir a árvore genealógica, a gente vai descobrir que a gente tem descendência europeia, americana, não sei mais o que, mas a gente é muito, uma mistura muito bonita, né? Inclusive aí também bem misturado, né? Tem essa amplitude mesmo, essa cultural, né? Muita mescla. Eu gostei muito do Alpejane por isso. E aqui alguém está te pedindo para cantar, acho que todo mundo aqui, mas é de Irmandade mesmo. Você saiba, né? Eu choque aqui. Check. Pois que você continue assim, sempre nessa força que você é, eu acho que inclusive pelos valores, né? Eu acho que os valores contam muito, né? Onde a gente chega ou não chega. Quero te agradecer de todo o meu coração, de verdade mesmo. Você sabe que eu tenho um amor muito grande por você, um carinho muito grande. Você é uma pessoa muito maravilhosa, com um coração muito generoso. Graças a você, Jana, eu pude te conhecer. Então, assim, vocês são uma influência na minha vida, porque eu vi que vocês venceram sendo artistas, e através disso eu acreditei dentro do meu coração que eu também poderia viver, eu também poderia vencer como artista. O lugar onde eu estou ainda não é nem perto de todos os sonhos que eu ainda tenho dentro do meu coração para chegar. Eu coloquei como meta, eu até brinquei com a minha mãe, como falei com a minha mãe ontem, eu coloquei como meta que daqui até o final do ano eu vou focar em realmente mostrar o meu lado artístico, que eu não vou desviar a atenção para outras coisas, vai ser focar literalmente em mostrar de atriz, o meu lado de humorista, e realmente expressar arte. A minha meta daqui até o final do ano ser reconhecida por isso e viver disso, literalmente. Eu tenho muito mesmo de coração pela oportunidade. E muito obrigada por essas obras de artes maravilhosas que enfeitam a minha casa. Inclusive, aqui tem 2 em 1, né? Porque essa daqui, além de ter uma pessoa linda, maravilhosa, né? Foi feita por uma pessoa linda e maravilhosa, né? Então, assim, olha, gente, ó. Quem não conhece o trabalho da Patrícia vai conhecer, tá, gente? Quem veio pela minha conta vai conhecer o trabalho da Patrícia, viu, gente? O trabalho dela é maravilhoso. Eu quero te agradecer de coração pela oportunidade. Foi um prazer, de verdade mesmo, estar aqui, conversar com você, te ver, sabe? Bater um papo. Depois. Assim, não, porque Edith é Edith, né, gente? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, Edith Piaf. Vamos. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je m'en fous do passé. Gente, Edith, é muito difícil. Muito obrigada. E reticências para você e muitas explosões aí de amor.